Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos neste mês de fevereiro, nessa série de reflexões a respeito da vida cristã vitoriosa. E estamos falando de princípios, que nos ajudam a alcançar a vida cristã vitoriosa e também as dificuldades que podem nos impedir de ter essa vida cristã vitoriosa. E hoje eu quero falar sobre a dificuldade ou o mau hábito da dúvida. Um grande número de cristãos é escravo do hábito de duvidar. Na verdade, duvidar é um hábito e um hábito pecaminoso em nossas vidas. Cada passo que nós damos na nossa vida cristã é dado contra, nós sabemos, um grande e terrível exército, e que alguns dos seus soldados se chamam dúvida, e eles estão sempre apostos para nos atacar. Um objetivo é nos tirar a esperança. A nossa caminhada com Deus é continuamente interrompida, muitas vezes, por causa da dúvida. Em muitos casos, quando uma alma, está iniciando a sua vida de fé, ela é tirada da área onde está por meio das dúvidas que começam a crescer. Mas até aí, o antigo ditador chamado dúvida, por vezes lança novamente a mão de sua influência. Mas como isso pode acontecer? A dúvida é um destruidor de esperança. Faz com que nossos pés acabem tropeçando e o nosso coração falhe, muitas vezes, em guardar a fé, e pode também nos fazer retornar ao deserto da desesperança, da descrença, ou seja, da incredulidade. Isso pode tornar a nossa vida cristã muito árida. Os cristãos são chamados, então, de crentes, mostrando que uma de suas marcas é o que eles creem. Todavia, como nós já falamos, a dúvida ela é um hábito muito comum, até mesmo entre os próprios cristãos. Este é um hábito pecaminoso, danoso. Então, crentes inseguros, cheios de dúvida, tudo isso faz parte, então, dessa dificuldade na vida cristã vitoriosa. Então, o problema do hábito, porque é um hábito, da dúvida, ele inclui o quê? Uma coleção interminável de dúvidas, porque dúvidas geram mais dúvidas. Por quê? Por quê? Por quê? Então, vai gerando mais dúvidas. E, geralmente, na vida cristã, as dúvidas elas estão relacionadas a crer ou não nas promessas de Deus, as promessas do nosso Pai. Então, Deus deu a seus filhos as suas promessas. E aquele que duvida, então, se recusa a crer nelas. Então, nós precisamos buscar vencer este hábito pecaminoso. A simples palavra de Deus se torna suficiente para aqueles que têm uma fé simples na palavra de Deus. E então querem saber por que muitas pessoas, vamos saber por que muitas pessoas continuam andando em trevas e também em conflitos espirituais. A maioria dos nossos conflitos espirituais está relacionado às dúvidas, Por quê? Porque é um conflito espiritual e existe um demônio, um espírito, que ele atua para fazer com que as pessoas duvidem das promessas de Deus. Então, são conflitos espirituais. Seria melhor chamar isso também de rebeldia espiritual, Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta, ela é uma luta, mas é uma luta de fé e não uma luta de rebeldia. Mas no instante em que nós duvidamos, a nossa luta, ela começa
com o espírito, então, da rebeldia que também entra, porque quando nós duvidamos, nós paramos de obedecer, né? Então, nós precisamos ser livres, nós podemos ser livres, nós devemos ser livres da dúvida. Crentes que vivem em dúvida geralmente estão acusando Deus de agir errado. Livre-se da dúvida. Como nós podemos livrar então das dúvidas? Lembre-se de qualquer pensamento a respeito de Deus que seja diferente do que ele diz sobre si mesmo, já são pensamentos errados. Porque as dúvidas, elas nascem aonde? Na nossa mente. E levam então o nosso coração a não crer na promessa. Então, qualquer pensamento que vier à nossa mente, que é diferente daquilo que Deus diz na sua palavra, deve ser evitado por nós, não deve ser cultivado. Então, cultivá-los é o pior que cultivar pensamentos errados. Do começo ao fim da nossa vida cristã, isso sempre será pecaminoso e danoso, alimentar dúvidas. As dúvidas, elas procedem de Satanás e são sempre falsas. A única forma de enfrentá-las, então, é pela negação direta, afirmando diretamente, então, a nossa mente, ao nosso coração, sempre usando a palavra de Deus como resposta às dúvidas que surgem. E Deus diz, não foi assim que Jesus, e na palavra, e meu Pai diz, e Deus disse. Então, e Deus disse, mas meu Pai disse, e o Senhor Jesus disse. É assim que nós vamos vencer, então, os pensamentos pecaminosos da dúvida. Assim podemos nos libertar desse hábito que pode ser mortal, né? Que é o hábito de duvidar. Nós precisamos entregar a tentação da dúvida, porque ela é uma tentação usada por Satanás para que nós erremos o caminho. Quando nós paramos de acreditar naquilo que Deus diz. Então, como fazemos com todas as outras coisas da nossa vida, nós precisamos entregar a Deus, assim como entregamos orgulho, assim como entregamos a ira, né? Devemos desistir dos pensamentos e das dúvidas. Desistir para quem? Desistir para o Senhor, ou seja, entregue cada uma das suas dúvidas ao Senhor. Então, esta fortaleza da dúvida está na mente e também está na nossa vontade. Como ela é, então, um hábito pecaminoso, podemos desistir, podemos desistir da vontade de duvidar. Exatamente como se desiste da vontade de ceder a qualquer outro tipo de tentação em nossa vida. Deus sempre toma posse de uma vontade que seja entregue a Ele. Então, a liberdade que nós temos de duvidar deve ser abandonada para sempre. A nossa alma deve se concentrar, ou seja, concordar em viver uma vida contínua de plena confiança em Deus. Não devemos desistir do hábito de duvidar. Confie sempre na ajuda divina. Quando nós entregamos as nossas dúvidas ao Senhor, nós sempre teremos a resposta e a vitória. Para cada momento de dúvida, nós podemos dizer: Deus é bom, Ele nos ama, Jesus nos salvou e Ele nos salva agora e Ele sempre nos salvará. Ele jamais falhou e Ele jamais falhará. Por isso Jesus diz lá em João 14, 27, não se perturbe o seu coração, ou não coloque dúvida no seu coração e nem tenha medo. A Bíblia inteira, ela nos convida, nos ordena a confiar e nunca duvidar. Mas lemos algo muito importante também lá em Isaías, com referência àqueles que creem. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz
aquele cujo propósito está firme, porque ele está confiando em ti e não duvidas. Então, nós temos aqui, nada magoa mais o coração de Deus do que a nossa dúvida. Então, mantenha-se olhando firmemente para Jesus e agarre-se cada dia às promessas. Use a sua fé. Quando abrir a palavra de Deus para sanar qualquer dúvida, então você estará abrindo mão desse hábito pecaminoso de duvidar. Então, a dinamite de Deus é a própria palavra de Deus. É ela que vai derrubar para sempre as fortalezas da dúvida em seu coração. Então, use a palavra, creia nela. Ela é poderosa para demolir as fortalezas da nossa mente. Uma delas chamada dúvida. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.